Meninos, nessa aulinha de hoje de língua portuguesa, nós vamos ver os tipos de narrativas que nós temos quando nós criamos, quando nós produzimos um texto, não é? Principalmente agora que nós vamos trabalhar com a produção textual, e essa tipologia textual, o conto, ela pode ser trabalhada tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, e nós vamos entender essa maneira, né, de construir essas narrativas tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Tia, por que eu digo isso? Primeira pessoa, terceira pessoa, como é que se dá isso? Então nós vamos fazer a leitura juntos, e à medida que eu for lendo, vocês vão me acompanhando, a tia vai explicando e vocês vão entender com facilidade, ok? Então, narrativa em primeira pessoa é a história que é narrada por um personagem falando sobre si mesmo. A narrativa em primeira pessoa pode ser no plural ou no singular e representa o ponto de vista da escrita. Os narradores referem-se a si mesmos usando palavras e frases que envolvem eu, referindo-se como a primeira pessoa do singular, e ou nós, primeira pessoa do plural. Isso permite que o leitor ou o público veja o ponto de vista, incluindo opiniões, pensamentos e sentimentos apenas do narrador e não de outros personagens. Veja o exemplo. Eu estava andando pela rua quando de repente eu tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Eu peguei-o vagarosamente, eu abri-o e eu vi. Quem estava surpreso? Eu. Que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Então percebam, meus amores, que a narrativa em primeira pessoa é aquela aonde vai predominar a primeira pessoa, tanto a primeira pessoa do plural quanto a primeira pessoa do singular. Vocês se lembram que quando nós estávamos estudando os pronomes pessoais do caso reto, quais são eles? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, esses daqui são os pronomes pessoais do caso reto, ok, meninos? E nós sabemos que esses pronomes, eles estão ou no singular. Por que singular? Porque delimita que apenas uma pessoa, singular, eu, apenas uma pessoa. Eles estão no, eu, tu e ele ou ela são os pronomes que representam o singular. E a gente tem aqui, os pronomes que representam as vozes, né? As vozes verbais no plural, olha. Plural, por que no plural? Ora, mais de um. Singular, só um. Plural, mais de um. Então, as vozes do verbo, quando elas estiverem no plural, nós, vós, eles ou elas, então é mais de uma pessoa. Ok, meninos? Então, os pronomes pessoais, eles têm essa função de identificar as vozes do verbo quando estão no singular ou no plural. Então, eu utilizo esses pronomes aqui, olha, para conjugar verbos, não é? Vamos lá? Vamos conjugar o verbo comprar no presente. Eu compro. Tu compras, ele ou ela compra. Nós compramos, vós comprais e eles ou elas compram. Então vejam a diferença das vozes verbais no singular ou no plural. Tia, mas e esse negócio de primeira e terceira pessoa?
aqueles pronomes que estão em primeira pessoa falam de si, não é? Olha aqui, ó. Narrativa em primeira pessoa é a história que é narrada por um personagem falando sobre si mesmo. Ora, se ele está falando sobre si mesmo, então ele tem que usar o pronome pessoal do caso reto em primeira pessoa. Vamos ver quais são as primeiras pessoas? A gente vai pegar uma caneta aqui bem destacada e bem bonita, bem destacada. Vamos pôr aqui o lilás. Olha, então vamos lá? Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. Qual é a segunda? Tu. E a terceira? Ele ou ela. Então, primeira pessoa do singular, eu. Tia, mas e os outros? Nós não temos as vozes verbais no plural? Então, eu tenho a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Nunca na vida a gente pode esquecer isso. Nunca na vida nós podemos esquecer as conjugações verbais do presente, do passado, do futuro, ok? Então, primeira pessoa do singular, quais são as primeiras pessoas? Do singular e do plural, eu. E quem mais? Nós. Ok? Vamos deixar esse papelzinho aqui de lado e vamos continuar. Perceberam? Olha, eu estava andando pela rua quando de repente tropecei. Vamos ver os verbos e vamos perceber que todos os verbos da frase, desses períodos aqui, eles combinam com o pronome na primeira pessoa. Veja, eu estava andando pela rua quando de repente eu tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Eu peguei-o vagarosamente, eu abri-o, eu vi surpreso que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Então, o verbo está sempre conversando com o pronome, não é? Então, a voz verbal, ela conversa com o pronome em primeira pessoa. Narrativa em terceira pessoa, veja. Narrativa em terceira. Qual é a diferença? Tá na cara. Então vamos lá. O narrador dispõe de inúmeras informações. Que o narrador em primeira pessoa não oferece. Nesse sentido de narrativa, nesse tipo de narrativa, os sentimentos, as ideias, os pensamentos, as intenções e os desejos dos personagens são informados graças à onisciência do narrador. Veja essa palavra onisciência. Alguém sabe o que significa? O que é ser onisciente? Sabe quem é onisciente? Deus. Deus é um ser onipresente, onisciente e onipotente. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente porque ele é mais poderoso do que qualquer outro ser humano no universo, né? Então, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, não é? Então, assim, é o narrador em terceira pessoa. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, galera. Então, ele sabe dos fatos que acontecem com todos os personagens. Então, ele traz as informações de todos os personagens do texto. Ele é chamado de narrador observador. Por quê, tia? Porque ele não participa da trama. Ele não faz parte da narração. Ao contrário do narrador em primeira pessoa, que, na verdade, o foco da história é em cima dele, né? Mas em terceira pessoa, não. Ele é só um observador. Narrador em terceira pessoa é aquele que não participa, não se inclui na narrativa. Quando o substantivo... O que é substantivo? Substantivos são palavras que dão nomes aos... A quem? Palavras que dão nomes
aos seres e objetos, não é? Seres e objetos, nunca se esqueça disso, não é? Então, quando o substantivo é substituído pelos pronomes de terceira pessoa no singular, ele, ou no plural, eles ou elas, é quando a gente tem a terceira pessoa. Lembra, tia? Vamos voltar aqui à nossa anotação? Então, narração, né? Narrador em primeira pessoa, eu ou nós. E o narrador em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Então, se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, olha o exemplo desse. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou. Quem é João? Qual é o pronome que nós podemos substituir o nome do João? Qual pronome eu substituo? Eu? Não. Tu? Não. Ele? Sim. João, ele estava andando pela rua quando de repente ele tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Ele pegou vagarosamente, ele abriu, ele viu. Quem ficou surpreso? Ele, que lá havia uma grande quantidade de dinheiro. Então, meus amores, qual é o truque? Qual é o truque? Observar o verbo. O verbo tem que conversar com o pronome ou com o substantivo. Veja, tá? Substitua, que você vai conseguir identificar se a narração está em primeira ou se a narração está em terceira pessoa. Mas aqui, olha, muito tranquilo isso, não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, nós podemos até pegar o nosso texto, olha, no conto A Festa no Céu, e vamos tentar identificar, olha, um sapo muito malandro que vivia no brejo, lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Veja, vamos tentar identificar? Será que quem está narrando em primeira ou está narrando em terceira pessoa? Esse narrador, ele é um narrador em primeira pessoa? Ele está participando? Ele participa da história? Ou ele só está contando a história do sapo? Vamos observar, continuar lendo? O sapo, muito malandro, que vivia no brejo lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu, olha, ficou. Quem ficou? O sapo, não é? Ficou com muito, o sapo, ele ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu. Quem resolveu? Ele, que iria de qualquer jeito. E saiu, ele saiu, espalhando para todos que também fora convidado. Esse narrador, ele participa da história? Ele não participa, porque ele está contando o que aconteceu com quem? Com o sapo. Mas se fosse com ele a história, se fosse narração em primeira pessoa, qual seria o pronome que ele deveria utilizar? O eu ou o nós? E ele utilizou? Vamos ver? Não, ele não utilizou. Como ficaria se fosse então em primeira pessoa? Vamos tentar ver? Eu, muito malandro, que vivo no brejo, lá no meio da floresta, fiquei com muita vontade de participar do evento, resolvi que iria de qualquer jeito e saí espalhando para todos que também fui convidado. Veja como muda a narrativa. Compreendeu, meu amor? Então, o narrador que está, a narrativa que está em primeira pessoa é aquela onde o narrador participa da história. E quando nós estamos lendo, nós percebemos, e é fácil perceber quando é narração em primeira pessoa e quando a narração é em terceira pessoa, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, pode me chamar que a tia vai tirar a sua dúvida, tá? Aqui, olha, a atividade é bem simples e está aí junto com o texto, mas nós precisamos fazer o que aqui? Conjugar o verbo, tá?
Coloque os verbos dos parênteses. Quais verbos? Estes verbos, todos eles. Esse, todos os verbos. Dos parênteses onde? No passado. Então, qual é o passado de dar? Depende, não é? Vamos ver? No passado, e depois diga se a narrativa está em primeira, olha, narrativa em primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, qual é a condição para que esteja em primeira pessoa? Quais são os pronomes? Eu, nós. Ou terceira pessoa, quais são os pronomes? Ele ou ela, eles ou elas. Mas nós precisamos primeiro conjugar o verbo no passado. Veja, juruá. Juruá. Posso substituir por um pronome? Qual deles? Qual deles? Descobriu qual deles? Depois que você descobriu, então você vai conjugar. Juruá. Qual é o pronome que eu ponho aqui? Ele. E como é que eu conjugo o verbo dar no passado, quando o pronome é ele? Eu dei, tu deste, ele deu. Compreenderam como é que faz? Então, vocês vão fazer assim em todos os verbos, tá certo? Em todos os verbos, e depois vocês vão dizer, é primeira? É terceira? É terceira? É primeira ou é terceira? Ok? Conjugando os verbos. Qualquer dúvida, a tia está aqui à disposição, queridos.